primeiro contato com artesanato eu tinha, acho que em média 10 a 12 anos. Minha mãe precisava trabalhar e aí onde hoje é o Banco do Brasil, era uma casa das freiras e ela me deixava lá. Foi quando eu comecei a fazer crochê, mas eu tinha isso de 10 a 12 anos. Aí depois do crochê, minha mãe mudou de endereço e vizinho tinha uma enfermeira conhecida como Dora. E ela bordava, aí foi quando eu aprendi o ponto cruz. Aí fazia o crochê, fazia o ponto cruz, mas nada como fonte de renda, era só ocupação mesmo, e porque eu gostava. Aí nessa do ponto cruz, aconteceu uma vez que eu errei uns pontos numa toalha de mesa. E aí já tinha muita coisa feita e para fechar o ponto eu tinha que desmanchar quase tudo para chegar ao final. E aí foi quando eu desmanchei tudo e aí foi quando ela disse: Cristiane, realmente, se você tem a aptidão para fazer e você tem a coragem de desmanchar para concluir o trabalho, você siga no artesanato que o caminho é esse. Eu não lembro o ano, eu acho que 90 mais ou menos, quando eu concluí meu segundo grau. Eu ainda ia completar 17 anos. E aí tinha um programa meio-dia na Globo de um rapaz que ensinava a fazer vela. E aí assisti aquele programa dele, tinham outros dias eram outros tipos de artesanato. E aí eu usei o que eu já sabia, que era o crochê e o ponto cruz, comecei a fazer barra de pano de prato, toalha de banho e comecei a fazer para vender. Quando eu começava a peça, que a peça estava pronta, eu tinha prazer em olhar e dizer: eu gostei, tá bonito. E aí o pessoal fazia uma peça para mim, alguém via: Cristiane, faça para mim, e aí foi. Minha mãe faleceu, eu tinha uma menina pequena, e aí foi quando eu vi que o que eu tinha para fazer, para me ajudar financeiramente, era artesanato. E aí eu comecei a assistir vídeos, foi quando começou essa história de rede social. E aí a gente pesquisava uma coisa que na época era Orkut, se não me engano. Aí sempre tinha uma pessoa ou outra que fazia artesanato. E aí eu assistindo vídeos, assim, o que eu via de artesanato, eu dizia: eu vou fazer, e não sei como, mas dava certo. Aí comecei a bordar para vender, comecei a fazer o biscuit para vender, mas foi por necessidade mesmo. De quando minha mãe faleceu, eu não tinha aquilo mais só como uma fonte de renda de vez em quando. Eu tinha que realmente fazer. Meu pai adoeceu, eu que cuidava dele, e aí foi quando eu vi o artesanato também, me ajudou muito como terapia. Eu comecei a fazer peças em gesso, de imagens de santo colada pedrinha por pedrinha, e nesse colar pedrinha por pedrinha, era o tempo que eu estava ali acordada e a cabeça estava ali nas pedrinhas, e aí me ajudou bastante. O biscuit eu comecei em 2002, por aí. Eu já trabalhava na prefeitura, e aí eu peguei meu salário e comprei o material de biscuit todo, sem saber fazer nada. Minha mãe na época ainda era viva e ria de mim o tempo todo, porque as peças que eu fazia era motivo de chacota mesmo, porque eram feias e eu sabia que estavam feias. Só que eu já tinha investido meu dinheiro ali. Eu ia para a casa dela e juntas a gente começou. Uma fazia uma coisa, outra fazia outra, e aí a gente começou a aprimorar e aí o biscuit deu certo. Eu nunca desisti. Eu começava a fazer, até hoje, se você chegar e disser: Cristiane, eu preciso disso, e eu nunca, foi uma peça que eu nunca fiz, eu vou dizer: eu vou fazer. E aí, assim, aquela frase de que eu não consigo, eu não tenho cabeça, eu acho um absurdo, porque a gente consegue, a gente tem cabeça. E se eu gostava do que eu fazia, eu tinha certeza que o biscuit ia dar certo também. Olá, eu sou Reginaldo Fonseca, eu sou empresário, consultor de moda e escritor. Quero falar que o artesanato contribui e muito para a moda, e contribui como um todo, mesmo porque nós estamos cansados da moda somente industrializada. E quando vai a mão à moda, ou seja, quando tem o artesanato na moda, isso faz uma diferença muito grande. Eles trazem todo um diferencial e de muito valor em cada peça de roupa que é construída para criar o style na hora de se vestir. Eu tive uma experiência muito grande juntando moda e artesanato. Eu participei de um projeto em Brasília que se chamava Grupo Moda e Tradição, onde nós elaboramos 70 looks dentro da questão moda, juntando o artesanato. Foi fenomenal. Nós viajamos com esse projeto, apresentamos em vários lugares e tivemos muito retorno de venda para esses artesãos que participaram do projeto. Então, eu quero dizer que nas minhas viagens
eu sempre procuro olhar o que está acontecendo localmente e de que forma o artesanato pode contribuir como um todo para a moda do mundo, do Brasil, e aquela moda que todos nós gostamos de usar. Bom, eu acho que quem trabalha com esse processo manual e esse processo muito artesanal sempre tem críticas e sempre tem muitos obstáculos. Acredito que as críticas com relação a valores, certo? Que a gente tenta valorizar ao máximo o nosso trabalho por ser algo que requer muito da nossa habilidade, da nossa aptidão em modelar bem. Para quem conhece o trabalho de Cristiane sabe que é muito detalhe, muitas coisas bem elaboradas. E obstáculos que a gente tem também é com relação a material. Eu acredito que tanto o Cristiane nessa área de biscuit como na minha área de alimentação também, a gente tem muita carência. O mercado da nossa região é muito carente com relação aos insumos e à matéria-prima para produzir esse tipo de artesanato. Minha família sempre foi muito do trabalho manual, do artesanal. Eu tenho uma tia que ela é salgadeira, doceira, eu tenho outra tia que ela é costureira. Minha mãe começou fazendo bolos de paixão americana, então tinha muita modelagem, muito bichinho e tal. Depois ela saiu dos bolos de paixão americana e foi trabalhar com biscuit. E aí eu comecei com essa influência da tia salgadeira, doceira, da mãe boleira, sempre nesse meio de fazer doces, certo? E aí hoje a gente é especialista em doces. Quando eu comecei a fazer doces, eu tinha outro emprego. Então eu trabalhei na loja do meu pai por mais de 10 anos. E aí eu sempre dizia que o meu fazer bolo e o fazer doces era um extra. Que pra mim é como se eu me desligasse do mundo quando eu entrasse na cozinha. E ainda hoje é assim, principalmente nos processos criativos que eu tenho que ter para elaboração de campanhas e tal. Pra mim realmente é terapêutico. Só que aí foi quando eu percebi que essa terapia poderia muito me ajudar a gerar renda realmente, a eu ter o meu emprego focado na confeitaria, em fazer doces. Então eu sei que a gente valorizando o nosso trabalho, a gente criando uma cartela de clientes, criando esse reconhecimento na região, a gente consegue sim viver do nosso artesanato, espalhar o nosso artesanato por aí. Como a gente tem muita habilidade do artesanal, a gente também tem muita essa habilidade de passar para as pessoas, de ensinar. É tudo muito manual, a gente consegue explicar direitinho como é que faz. E isso vai muito da habilidade de cada um. Tem muitos que dizem, eu não consigo, isso não é pra mim, isso eu não vou conseguir. Mas você nunca tentou, então eu acho que se arriscar. Eu sempre digo às minhas alunas, nem todo mundo faz igual. E o seu jeito é único, então o artesanal é único. Eu lembro que quando eu comecei a fazer bolo, às vezes tinha bolos que era com o nome da aniversariante na frente. E aí teve uma cliente, uma colega que falou pra mim uma vez, Dani, esse bolo é seu. Porque conhece a caligrafia, conhece a letra. Então, eu acho que isso aqui, quando a gente bate o olho e diz assim, isso aqui foi Cristiane que fez, por exemplo, a gente conhece o trabalho de longe, porque é algo que é muito único de cada artesão. E eu acho que cada um tem essas habilidades para mostrar, que só precisa explorar. Tem tanta gente que diz, não vou conseguir. Eu já tive alunas aqui, quando a gente tenta passar essas coisas de, como é que eu faço esse bico aqui? Mas você não precisa fazer do jeito que eu faça ao contrário, vai ter o mesmo resultado. Então é você treinar e você explorar realmente essas capacidades que você tem de fazer trabalhos manuais, que é maravilhoso, terapêutico. E eu tenho certeza que já ajudou muita gente e que vai ajudar muito mais. Me chamaram para fazer umas oficinas, eu era voluntária na verdade, no CAPES de Paripiranga. Aí foi quando a menina que me convidou para trabalhar no CAPES de lá, ela me levou para o CAPES de Simão Dias. Lá eu fiz um trabalho porque assim, lá a gente lida com várias pessoas com depressão, ansiedade, moradores de rua. E aí lá eu tive contato direto com eles. Muitos me ensinaram também, porque tinha alguns que já faziam alguma coisa em casa, aquele artesanato de palha, de coqueiro. E aí a gente fez uma feira lá, no ginásio de esporte, no Natal. E foi assim, para mim, dos trabalhos que eu fiz com pessoas, de ensinar, foi um dos melhores, porque eu ensinei, eu aprendi. Eu consegui tirar 2 pessoas que eram usuárias de droga, 2 meninas. Depois elas casaram, elas fizeram do biscuit peças para o quarto dos filhos. E daí, depois que eu saí de Simão Dias, eu vim para o CAPES de Paripiranga. Eu digo a todo mundo que é o melhor lugar que tem para trabalhar. Porque são pessoas que abraçam a gente, é um abraço verdadeiro, eles falam o que eles sentem. E aí lá eu conheci uma menina que ela era trancada, e aí essa menina ela começou a fazer o biscuit.
E ela sempre em casa, ela queria comprar material, ela ia em casa, ela me chamava, ela era trancada, ela não conversava com ninguém. E assim, você encontrar com ela e com a família dela na rua e receber um abraço e um obrigada, eu acho que é um dos caminhos que faz a gente não desistir. Eu acho que é a gratidão. E saber que eu posso ensinar outras pessoas e eu vou chorar, eu acho que é a melhor parte. Eu gosto do artesanato, eu gosto de ensinar. E sempre digo, quando eu encontro alguém que diz, mas a gente não tem emprego, o município não oferece uma renda, eu digo, a gente tem emprego, porque eu não tinha. E com o artesanato eu comecei a fazer minhas coisas, eu comecei a ter uma renda e comecei a também ajudar pessoas, porque acho que não adianta só eu saber fazer e achar que eu não posso, eu não devo passar para as outras pessoas. Quem está hoje iniciando artesanato, com um tipo de artesanato só, busque outras formas. Hoje você tem Instagram, você tem o Google, você tem o YouTube. Você pesquisa qualquer tipo de artesanato com pedra. Além de aparecer o vídeo ensinando, aparece todo o material que vocês vão usar. Então a era digital ajudou muito e vai continuar ajudando a divulgar, a fazer. Então quem tem realmente o amor pelo artesanato, o conselho que eu tenho a dar é não desista. É muito bom.